Escreve na sua última obra que um homem com uma história é quase um rei e engenho para boas histórias é qualidade que possui com reconhecida mestria. Angolano de nascença, mas sobretudo lusófono de uma verticalidade invejável, o nosso convidado desta semana é um apaixonado pela língua, um sonhador por natureza e um construtor incansável de narrativas. A par disso, tem sido a voz dos que a não têm e, através de uma crítica corajosa, audaz e incisiva à aridez dos poderes instalados, José Eduardo Agualusa, a páginas tantas. Antes de mais, muito boa noite, José Eduardo. Obrigado por ter aceito este convite, que foi dirigido pela TDM. Diz no seu último romance que um homem com uma história é quase um rei. Tem boas histórias escritas, tem porventura muitas ainda para escrever. Sente-se um soberano? Não. Eu venho de um país de grandes contadores de histórias. Na verdade, eu tornei-me um contador de histórias por ouvir contar histórias também, não é? Cresci numa família muito grande, tenho muitos primos e passava a maior parte do meu tempo, uma grande parte em casa com os meus primos, os almoços, jantares. Havia sempre muita gente e cada pessoa tinha uma história para contar. E na escola a mesma coisa, e ouvindo depois na rua as pessoas falarem. E depois, ao longo da vida, sobretudo, ouvindo as pessoas falar na rua, realmente. Antes na gaveta que começou a escrever e até levou a meio da viagem e não conseguiu terminar? Sim, já aconteceu. Não é muito comum, mas já aconteceu. Há livros que levam a arrancar. Há livros que... Este não. O último, a Teoria Geral do Esquecimento, era uma história que estava comigo há muito tempo, então, quando comecei a escrever, aquela mulher já vivia comigo há tanto tempo que a história se desenvolveu rapidamente. Mas, por exemplo, o Barroco Tropical, que é um livro muito complexo e muito difícil, arranquei-me várias vezes e desisti, comecei outros livros que não avançaram. Eu apresentava-o como angolano de nascença, mas sobretudo lusófono. A partir de determinada altura começa não só pela itinerância, mas também pela forma como olha para a lusofonia, assumir-se, eu diria até como símbolo literário deste universo, que é um universo que ninguém sabe ao certo ainda o que é. Para si, o que é a lusofonia? A lusofonia, para mim, é uma criação conjunta que começa na língua, não é? A própria língua portuguesa, eu tenho dito isso em várias ocasiões. O que é importante dizer sobre a língua portuguesa, aquilo que é mais interessante, é que é uma criação conjunta de todos os seus falantes e é uma criação também africana quase desde o início mesmo, porque se nós pensarmos na participação árabe, né? É sempre importante lembrar isto, antes dos portugueses colonizarem a África colonizou Portugal através dos árabes, não é? Que vieram do norte da África, daquilo que hoje é Marrocos, durante 800 anos. E a língua portuguesa fez também, e muito, com a contribuição árabe. Não é? Se retirarmos as palavras árabes da língua portuguesa, não temos língua portuguesa. E depois com a contribuição das diferentes línguas africanas, em particular das línguas angolanas, concretamente duas línguas, do quimbundo e do kikongo, e depois das línguas ameríndias, portanto, da contribuição brasileira. E o português é isso, é esse conjunto de intervenções, não é, de participações, é essa criação coletiva. Isso para mim é o mais interessante. E a lusofonia também. A lusofonia é uma criação coletiva de todos os povos que falam português. O acordo ortográfico, do qual é um defensor acérrimo... Não sou acérrimo, eu sou defensor de um acordo ortográfico, não é? E não tenho nem muita paciência para falar disso porque já falei tanto e porque é um assunto que eu acho muito pouco relevante. Há coisas muito mais importantes à volta da língua do que o acordo ortográfico. O que eu digo é que o acordo ortográfico é importante a existência de uma ortografia comum. Aliás, não faz sentido a existência de várias ortografias. Eu tive em debates com grandes defensores, com grandes opositores do acordo, como o Vasco Graça Moura, que é, aliás, uma pessoa pela qual eu tenho um enorme respeito, é um grande poeta, escritor, tradutor, sobretudo tradutor, e é um amigo. Mas acho que o Vasco exagerou muito quando começou a opor ao acordo, e mesmo o Vasco e todas as pessoas que se opõem ao acordo, nunca vi ninguém defender as vantagens de ter várias ortografias, não é? Porque não ter mais do que uma ortografia em Portugal. Em Portugal existem também várias variantes da língua, não é? Enfim, as pessoas... Há o português de Lisboa, mas há o português do Algarve, há o português do Alentejo, com particularidades, português do Norte, e não passa pela cabeça de ninguém criar várias ortografias.
E não passa pela cabeça de ninguém simplesmente porque não tem vantagem. Não há nenhuma vantagem. Dentro do mesmo espaço linguístico não há vantagem em ter mais. Não há razão para ter mais que uma ortografia. E esta é a minha primeira consideração a respeito disso. Em particular, em países como Angola, Moçambique, que importam livros, mais do que produzem livros, até agora o que acontecia é que tínhamos livros com ortografia brasileira e com ortografia portuguesa, não é? Com duas ortografias, dentro do mesmo país, inclusive. O que podia perturbar, ou perturbaria um pouco, as pessoas que estão chegando agora ao livro, e que são muitas, porque o grande desafio de Angola, de Moçambique, mesmo do Brasil, é alfabetizar as suas populações. E, nesse sentido, era um pouco perturbador, mas também não é nada de grave, não é nada de extraordinário. Como não é nada de extraordinário nem de grave, o acordo ter começado a estar sendo implantado hoje, não é? Quer dizer... E dá assim com muita oposição. É uma boa solução, mas mal aplicada. Não, o que eu acho é que o acordo, concretamente, este acordo, tem debilidades. Podia ser melhor, etc., mas pode ser corrigido. Pode ser corrigido. Aquilo que não está bem pode ser corrigido. Não... Agora, parece-me importante que se comece a ter uma única ortografia. E é só isso, quer dizer, só dizer que, entretanto, o acordo já é aplicado no Brasil, é aplicado em Portugal, não é? Por muitos jornais, pela Lusa, pelas televisões. E que eu saiba, ninguém adoeceu, ninguém foi amaldiçoado, ninguém passou mal, ninguém... Enfim, não aconteceu nenhuma das desgraças que se vaticinava para a aplicação do acordo. Simplesmente não aconteceu nada, porque é óbvio, o acordo não interfere na vida cotidiana das pessoas, é irrelevante, é absolutamente irrelevante. Claro que quando, das vezes anteriores, sempre que se mexeu na ortografia, houve reações contra, não é? Sempre houve. A famosa frase do Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa, está incluída num texto contra o acordo ortográfico anterior, não é? O Teixeira de Pascoais chorou muitas lágrimas, sem Y, porque tinham tirado o Y à lágrima. E eu concordo com ele. Acho que a lágrima é mais bonita com o Y, como o abismo é mais bonito com o Y, como o cisne é mais bonito com o Y, como a farmácia com PH tem outra dignidade. Mas deixámos de escrever farmácia com PH e a maior parte das pessoas hoje nem pensa nisso, não é? E facilitou, de facto, é uma questão... E esse é outro dos objetivos deste acordo, é facilitar a aprendizagem, não é? Regressando à sua obra, tem mostrado ao longo pelo menos ao longo destes últimos anos, um nível de produtividade muito intenso. Não há ano em que não coloque um novo romance cá fora. Este ano creio que teremos um novo romance desta feita por uma nova editora a sair para o mercado dentro de pouco tempo. Isto para lhe perguntar, escreve cotidianamente? Sente a voragem de escrever, a necessidade de escrever cotidianamente? Sinto a necessidade de escrever, nem sempre consigo escrever, não é? Normalmente, em viagem, consigo escrever em hotéis. Tenho que ter essa disciplina de tentar escrever em hotéis. Agora, em Macau, estou tentando escrever, está sendo um pouco difícil. Mas tento escrever porque tenho que escrever, realmente. Quer dizer, primeiro há essa necessidade interior de escrever e depois porque é a minha vida. É assim que eu ganho a vida. Mas sente pressão de editoras, por exemplo? Coloca-se muito esta questão de, hoje em dia, do sugerir temas, o encomendar trabalhos, mantém essa independência? Não existe isso na literatura, não existe. Não existe. Quer dizer, pode existir pontualmente, não propriamente na literatura, mas na edição, não é? Na literatura, não. Eu brinco um pouco com isso, que qualquer dia será como no cinema, não é? Que nós vamos supor, colocamos o personagem a viajar num Ferrari e a editora virá ter connosco dizer, olha, Ferrari não, vamos pôr um Volvo, porque a Volvo está a bancar o livro, está a pagar o livro, está a dar-me um patrocínio e vamos pôr o... Mas não, isso não existe, graças a Deus, não existe na literatura. Teoria Geral do Esquecimento é o seu último romance. É um romance, como dizia há pouco, conta a história de uma mulher que se empareda, que se isola do mundo, que tenta voltar-se sobre si própria, isto numa Angola pós-independência. É uma resposta legítima de quem, não nascendo em Angola, como é o caso da personagem do livro, procura um futuro em Angola. Não, a mim o que me interessou foi tentar compreender pessoas que estão muito distantes de mim, não é? E que existem em todo o mundo. Esse medo do outro, não é? É um medo comum em todo lado, não é? Por alguma razão, aqui na China se construiu a grande muralha da China, não é? É o medo do outro, sempre. E esse medo do outro instala-se de diferentes formas. Esta minha personagem, não construindo a grande muralha da China, constrói a sua pequena muralha
particular, íntima, separando o apartamento dela do resto do prédio, portanto, do resto da cidade, do resto do mundo, e ficando isolada ali naquele apartamento 30 anos. Bem, isto é uma alegoria deste processo de isolamento que vem de um olhar xenófobo, de um olhar que tem medo, enfim, de alguém que tem medo do outro. No livro, eu acho um livro muito otimista, acho um dos meus livros mais otimistas, porque é um livro em que todos os personagens, ou quase todos, têm a possibilidade de ter uma segunda vida, de se salvar, não é? E isso acontece também com esta mulher portuguesa que tem esta atitude de isolamento e depois acaba por descobrir que o outro, afinal de contas, somos nós mesmos, não é? E que nós só podemos ser ainda mais nós e ainda mais humanos no encontro com o outro. Há uma certa Osga que nos habituamos a admirar, de certa forma, que regressa, ainda de uma forma pontual, neste seu romance. Esta metatextualidade é algo que é importante para si? Não, nem pensei nisso. Não pensei nisso. As pessoas, depois várias pessoas observaram, tem esta Osga, tem a ver com o vendedor de passados, porque o vendedor de passados, o narrador, é uma Osga. Não, eu simplesmente gosto de Osgas e as Osgas estão por toda a parte, não é? Em Angola estão dentro das nossas casas. Talvez o incrível é que não haja mais Osgas na literatura angolana, não é? Ou na literatura brasileira, porque também convivem. Nós muitas vezes ignoramos estes pequenos animais que estão à nossa volta, que convivem connosco no nosso dia-a-dia. Eu gosto destes animais. Uma boa parte da sua obra tem Angola como pano de fundo, mas nem toda. O ano em que Zumbi tomou o Rio é um exemplo, mas ainda assim com uma forte temática Sim, o ano africana. em que Zumbi tomou o Rio também tem largas partes do livro que decorrem em Angola e os personagens principais são, ou alguns, sim, o personagem principal é angolano e é sempre um olhar angolano sobre esse Brasil, sobre o Rio, não é? Concretamente sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil de uma forma geral, sim. Esta dialética entre Angola e o Brasil, entre este diálogo entre um e o outro lado do Atlântico, sim, é um diálogo inevitável. O Brasil tem muito de angolano. A presença do Brasil em Angola é muito mais profunda do que aquilo que as pessoas, de uma forma geral, hoje imaginam. Evidentemente, os historiadores sabem disso. Até ao final do século XIX, quase até ao final do século XIX, até ao fim do tráfico, as relações entre Brasil e Angola eram diretas, não passavam por Portugal. E eram mais fortes do que as relações de Angola com Portugal. Isso era assim, por causa do tráfico, não é? Por causa do tráfico. Quer dizer, quando Luanda é tomada pelos holandeses, são os brasileiros, é uma armada brasileira, não é? Que vai, aliás, muito curioso, porque nessa armada brasileira há a participação de negros e de índios, tropas indígenas e tropas negras, tropas negras do Henrique Dias e tropas indígenas do Filipe Camarão, que tinham ajudado antes a libertar Olinda do domínio holandês, não é? E que vão depois combater em Angola. Enfim, não chegam a combater porque os holandeses fogem, saem, rendem-se, mas que vão combater em Angola. É muito interessante isto, porque não são os portugueses, não é? E que vão combater são brasileiros e são índios brasileiros e negros brasileiros. Teve uma incursão também ao Oriente, ainda que não este Extremo Oriente onde nos encontramos. Dizia há pouco que esta viagem a Macau tem sido de uma velocidade tal que ainda não conseguiu ver nada da cidade. Ainda assim, esta mistura ao de leve entre Portugal, entre China e entre Las Vegas tem as nuances que poderiam atrair um escritor como o José Eduardo Agualusa. Bem, assim, de repente, em Macau, aquilo que me interessa mais como escritor, não é? É o facto de Macau ser um lugar de confluência, não é? Um lugar onde, um pouco como Luanda. Luanda hoje é assim também, e sempre foi. Um lugar onde portos são assim, de resto, né? Cidades portuárias são sempre assim um pouco. É um lugar onde aparecem pessoas vindas de todo o mundo. Isso é o que mais me interessa, o que mais me fascina. É o facto de ser um lugar onde aparecem pessoas vindas de todo o mundo e é sempre interessante saber. E os livros todos começam por aí, quer dizer, pela curiosidade. Quem vem? Quem são estas pessoas? Não é? O que é que faz um americano ou um português vir para Macau? Não é? E esta pergunta pode levar, evidentemente, a uma narrativa, à construção de uma narrativa. Esta Angola que nos habituamos a ver crescer nestes últimos anos, ainda é um país fértil em histórias para contar? Ou cada vez mais? Sim, continua. Evidentemente, como eu disse antes, as guerras são sempre geradoras de histórias, não é?
mas agora em paz também, porque por isso que eu acabei de dizer antes, porque continuam a afluir, ou agora afluem mais, pessoas de todo o mundo, também o facto de a cidade se encher de angolanos de origem camponesa que trazem para a cidade a sua própria mitologia, não é? Tudo isso, a junção, o encontro dessas pessoas na cidade é gerador de histórias, é fascinante. Angola é cheio de histórias, as histórias estão lá para serem contadas, ainda não foram contadas. E como é que vê o fortalecimento da língua portuguesa em Angola? Angola é um dos países, ao contrário do que sucede com Moçambique, por exemplo, onde a língua portuguesa não conseguiu pegar destaque. Sim. Ao contrário, Angola já era. Parece que começamos a ver o português. Bem, mas Angola já era uma situação especial. Angola é um país bastante particular em África, desse ponto de vista, não é? Porque é um país onde a língua portuguesa se foi enraizando ao longo de séculos, não é? E é bom perceber, compreender que Luanda, por exemplo, é uma cidade muito antiga, é mais antiga que Nova Iorque, aliás, que qualquer cidade norte-americana. É uma cidade antiga. E a língua portuguesa foi-se enraizando, ou seja, as pessoas foi-se criando ali um grupo de pessoas que falam português como língua materna. Quando Angola ascende à independência, quem toma o poder, na prática, são, essencialmente, essas pessoas de língua materna portuguesa. Isso talvez explique o crescimento vertiginoso do português após a independência, não é? A minha inquietação, por vezes, é que esse crescimento se fez contra as línguas nacionais, contra as outras línguas. Perguntava-lhe, teme essa questão, porque... Sim, mas não é uma questão... As línguas são sempre relicários de cultura, digamos assim. São exatamente. Sempre... Perdendo uma língua, perde-se mais do que uma língua. Perdem-se formas de dizer o mundo, né? E isso já está a acontecer, infelizmente. Quer dizer, aquilo que aconteceu no Brasil, porque isto já aconteceu no Brasil, não é? Está hoje a acontecer em Angola, ou seja, a forma como a língua portuguesa se tornou dominante, não é? Mesmo a Guerra Civil, por exemplo, foi em larga medida um confronto entre o campo e a cidade, um confronto entre essas pessoas de língua materna portuguesa e a restante população. E a língua portuguesa ganhou. Também aí foi um triunfo da língua portuguesa. E esse triunfo, até militar, da língua portuguesa, ameaça realmente as outras línguas. Portanto, o que eu acho é que deve ser feito mais. Enfim, eu sei que nesse aspecto concreto existe a percepção por parte dos poderes públicos de que é necessário proteger as línguas nacionais, mas, sobretudo, é necessário dar-lhes dignidade. E isso é difícil, não é fácil. O ideal seria que houvesse jornais nessas línguas nacionais, que houvesse livros escritos, publicados nessas línguas nacionais, e nada disso existe. E ainda é muito curioso quando a gente pensa que no século XIX existiu. Né? No século XIX, pleno domínio colonial, existiram pelo menos 2 jornais escritos em quimbundo, em Luanda, não é? Sendo que os outros jornais publicavam frequentemente matérias em quimbundo também. Isso hoje é impensável, não existe mais. Nunca se coibiu, como dizia na introdução a esta nossa conversa, é uma voz crítica do que está mal em Angola, nunca se coibiu de criticar, nunca se coibiu de apontar o dedo, nunca se coibiu também de sugerir. Uma das últimas críticas que fez é o facto das eleições autárquicas, eventualmente da data das eleições autárquicas terem sido adiadas, eventualmente. Esta é uma liberdade que mantém como angolano e como escritor? Bem, é uma liberdade, é um direito cívico, não é? Eu sou um cidadão ativo, não é? E acho que isso é mais do que um direito, é uma obrigação de todos os angolanos, não é? E também é verdade que hoje é possível falar em Angola, quer dizer, o problema não é falar, há outros problemas. E, portanto, há alguma liberdade crítica em Angola, não é? De escrever, de publicar, de protestar. Agora, evidentemente, o problema em Angola é que há um crescimento, mas é um crescimento muito distorcido, muito cheio de erros, e isso tem a ver com um déficit democrático. Dizia que há liberdade para criticar, mas ainda assim há casos como o do Rafael Marques, por exemplo. Não sei até que ponto saem cá para fora distorcidos ou não, mas de certa forma chegam como exemplos de perseguição a essa liberdade. Sim. É algo que o choca no país em que nasceu? Lógico, evidentemente. Quer dizer, o caso do Rafael, o Rafael publicou o livro, poderia tê-lo publicado em Angola, inclusive, mas, quer dizer, o que eu digo é, ele pode publicar, depois pode ter problemas a seguir como teve, não é? Como tem. Ou seja, as pessoas publicam e depois têm problemas, como eu também já tive, todos nós temos. E não deviam ter, claro, não é?
Mas toda, por exemplo, a separação da justiça, dos poderes públicos, tudo isso está por fazer em Angola, não é? Tudo isso está por fazer, é uma luta. Portanto, o grande combate hoje em Angola é um combate pela democracia, é um combate por mais democracia. O meu otimismo tem um pouco a ver com o facto de haver um grupo de jovens angolanos com outro olhar, não é? E que vem liderando este combate. Então, acredito, além de um grupo de jornalistas, por exemplo, é importante também referir isso, há jornalistas mais velhos, com muita atividade e com muita presença, e que desde há muitos anos vêm combatendo por mais democracia em Angola. E esta dialética entre Portugal e Angola, o discurso oficial é de alguma cordialidade, mas depois há pequenos incidentes, sobretudo troca de acusações entre o governo e a imprensa portuguesa. É natural ou é algo ainda que podemos ver como pós-colonialista? Não, o que me parece é que as posições dos diferentes governos portugueses têm sido sempre de muito receio, não é? Relativamente a Angola, há sempre uma posição de grande receio sobre o que é que o regime angolano possa fazer ou não. E a verdade é que mesmo estas ameaças que o Jornal de Angola fez são totalmente absurdas, porque por exemplo, dizer que não vai haver mais investimentos angolanos em Portugal, totalmente absurdo, porque os investidores angolanos vão para Portugal se tiverem interesse nisso, se virem que têm interesse nisso. Não é por o Jornal de Angola dizer, ou mesmo porque o governo angolano diga que não vai, que isso não iria acontecer. Eles estão em Portugal porque neste momento lhes interessa, por várias razões, ter o dinheiro em Portugal. E a mesma coisa com as parcerias em Angola. Portanto, é uma ameaça completamente absurda, que não pode ser tomada a sério, é ridícula. Deu-se a conhecer com a Conjura já há mais de 2 décadas. Ainda se revê na Conjura tal como a conhecemos? No livro? O livro, sim. Se fosse hoje tê-lo reescrito de outra forma? Com certeza, evidentemente, teria escrito outro livro. Como é evidente, porque se aprende muito, não é? É um primeiro livro. Porque há também muito mais informação do que havia na altura. Esse livro é escrito depois da leitura, como eu disse, eu li muitos jornais angolanos do século XIX, não é? E, portanto, o livro é escrito a partir dessa informação. Hoje há livros, há inclusive historiadores angolanos que publicaram material sobre essa época, portanto, teria sido diferente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu estou neste momento a escrever o roteiro da Nação Crioula para uma adaptação no Brasil. Portanto, vai ser um filme dirigido pelo Andrusho Addington, e vai ser ao mesmo tempo, em princípio, uma série da Globo, uma minissérie da Globo. Portanto, eu estou fazendo o roteiro agora. E a minha vontade, depois de fazer este roteiro, é de reescrever o livro, A Nação Crioula, que também é um livro da época, exatamente como na mesma época da Conjura. Porque tenho mais informação, primeiro, né? E porque encontrei melhores soluções. Então, talvez a seguir eu reescreva A Nação Crioula. Então, se eu hoje fosse reler a Conjura, certamente a minha vontade seria de reescrever o livro. Começou muito jovem, como dizia, deu-se a conhecer muito jovem. E como é que alguém que estuda algo como silvicultura acaba com este vigor nas letras? É uma pergunta que me fazem muitas vezes e que eu nunca entendi muito bem porquê. Porque não me parece nada tão extraordinário assim, não é? Aliás, há vários aqui mesmo, em Timor. Foi colega do Luís Cardoso, por exemplo. Exatamente. Agora aqui comigo tem estado um grande amigo e um grande escritor timorense, o Luís Cardoso, que foi meu colega mesmo. Nós conhecemos em agronomia e em civicultura depois, não é? O Zé Ristiritinho também fez, escritor português, também fez. E concluiu a agronomia e esse exerceu, porque nem eu nem o Luís Cardoso exercemos nunca, eu não terminei. Não, quer dizer, há profissões, o Mi é biólogo, enfim. Traz outro tipo de conhecimento, outro tipo de sabedoria. Não, e exatamente, quer dizer, há todo tipo, há escritores que vêm de áreas muito diferentes, tudo é matéria para a literatura, de resto. Dizia há pouco que teremos um novo romance de José Eduardo Agualusa nas bancas dentro de alguns meses. Já se pode tirar o véu às linhas condutoras da história, ou não é por isso? Não, tenho sempre um pouco de receio. O livro é um livro totalmente diferente de tudo o que eu escrevi até hoje, totalmente diferente. Inclusive porque é um projeto, na minha cabeça, pelo menos, é para um outro tipo de público. Enfim, espero que toda a gente possa ler e gostar do livro. Mas eu comecei a escrevê-lo para os meus filhos, em particular para o meu filho mais velho, que tem agora 15 anos. Então, escrevi o livro a pensar num público mais jovem, num público mais jovem.
Mas está a ser uma experiência muito divertida. Até por isso, porque eu acho que precisava respirar, precisava fazer uma outra coisa. E, portanto, este livro é realmente uma outra coisa, é uma outra aventura. Uma aventura. Eu deixava com um desafio, como coloco, um desafio que coloco a todos os que se sentam aí desse lado. Que se tivesse que aconselhar um livro lá para casa, que livro aconselharia? Que livro tem neste momento na mesa de cabeceira, por exemplo? Neste momento, na verdade, aqui trouxe, inclusive, tenho um livro que tem muito a ver com o livro que estou a escrever agora, que você não vai perceber, é um livro sobre nuvens, de observadores de nuvens, e trouxe um livro do Bolenho também. Trouxe um livro de contos do Bolenho, que li no avião. São livros que aconselharia, então? São, os dois são interessantes. Eu não sou muito fã do Bolenho, não sou, li quase tudo, mas não obstante não é um tipo de literatura que me atrai muito, não é um autor que me atrai muito, melhor assim. Mas o primeiro conto deste livro justifica o livro todo. O primeiro conto é excepcional mesmo, é dos melhores contos que eu li na minha vida. Depois o resto do livro não é tão bom. O outro livro é maravilhoso, é um livro sobre nuvens. E as nuvens estão... O céu, não é um livro sobre o céu, sobre as nuvens. E sobre os observadores de nuvens. É um livro técnico. Técnico, não é portanto literatura? Não, é um livro técnico, sobre nuvens. Sobre nuvens. Tipo de nuvens, como é que se formam as nuvens, etc. É muito interessante. O livro que teremos, este é então a tal ponta do véu de que lhe falava há pouco, ou que lhe pedi há pouco, o livro do próximo Algalusa que teremos nas bancas, terá com certeza nuvens pelo meio. Tem a ver com isso, exatamente, chama-se A Vida no Céu. Obrigadíssimo, José. Obrigado uma vez mais por ter aceito este convite que foi dirigido pelo TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Regressamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo universo das letras.